Bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol e hoje a gente vai fazer a revisão para a nossa prova. Estão preparados? Vamos começar. Ai, meu amor, ai, meu amor. Bom, vamos começar? Primeiro a gente vai trabalhar o verbo gustar. Vocês já estudaram na sala, mas estou percebendo que ainda tem dúvidas. Então, o primeiro ponto a entender é que o verbo gustar, ele é conjugado de uma forma diferente do verbo gostar em português. Em português a gente pensa assim: o verbo gustar parece com gostar. Sim. Tem o mesmo sentido? Sim. Mas a sua estrutura é diferente. Em português eu falo, eu gosto de você. Você não pode falar isso em espanhol. Você vai ter uma estrutura completamente diferente. É quase que ao contrário. Veja aí, essa tirinha. A Henriqueta, a personagem, está escrevendo uma lista das coisas que ela gosta e que ela não gosta. Ela começa, me chamo Henriqueta. Aí ela diz, não me gusta. O que é que ela não gosta? Ela não gosta dos espinafres, ela não gosta de fazer os deveres de matemática, enfim. Se me gusta, ela faz uma listinha das coisas que ela gosta de ler, ela gosta de dormir até quando ela quer, dormir hasta quando eu quero, enfim. E lá embaixo ela diz que ela está fazendo uma lista para se por acaso ela tiver uma amnésia, como ela vê nos filmes, vai estar tudo ali registrado do que ela gosta e do que ela não gosta. Né? É uma tirinha que tenta fazer uma graça, uma piada com isso, enfim. E o amiguinho diz assim, ¿Dónde pusiste que te gusto yo? Olha a frase, te gusto yo. O que ele diz? Onde você colocou que você gosta de mim? Você gosta de mim. É como se fosse o contrário. O te seria o contrário, seria de você. Gusto, gosta, yo, o que seria o objeto, vocês ainda não estudaram o que é objeto direto, objeto indireto, que é assunto desse ano. Mas vamos pensar assim, que é a coisa que ele gosta. O que ele gosta? Yo. Então, aquilo que ela gosta passou a ser o sujeito. Não entenderam, né? Eu vou explicar melhor mais na frente. Então, só tenha essa ideia em mente. É mais ou menos o contrário do que a gente fala em português. A estrutura do verbo gostar se difere completamente dos outros verbos. Os outros verbos seguem a linha normal. O sujeito concorda com o verbo. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. O verbo gostar também vai seguir essa regra. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Porém, sua estrutura é diferente. É quase o contrário, como o personagem aqui diz. Te gusto yo. Querendo dizer que você gosta de mim. Passem um slide, a gente vai ver melhor no próximo. E eu fico. Bom, o verbo gostar, primeiro ponto que a gente tem que perceber é a diferença da preposição. Como assim? Quando a gente fala gostar em português, eu gosto de você, eu gosto de viajar, eu gosto de ler. Você não pode falar eu gosto viajar, gosto você, gosto viajar. Por quê? Porque exige essa preposição de. Esse é o primeiro ponto que vocês devem aprender. Não se deve usar o verbo gostar com essa preposição. Em português é obrigatório usar o de, e em espanhol vocês não vão usar o de. Veja como está na frase aí. Me gusta el vino, não tem o de. Me gustam los perros, não tem o de. Por quê? Porque em espanhol é diferente do português. O português exige o uso, quando você usar o verbo gostar, vai exigir o uso da preposição de, enquanto em espanhol você não vai usar de forma alguma o de. Beleza? Agora veja. Me gusta el vino. El vino é o sujeito dessa oração, diferente do português. Em português seria o objeto. Como eu disse, vocês ainda não estudaram o que é objeto direto e indireto, vocês vão estudar mais para frente. Porém, tenha isso em mente. O objeto seria o que a gente responde o quê? Eu gosto do quê? Eu quero o quê? Essa resposta do quê ou do quê vai ser o objeto. Tenha pelo menos essa ideia em mente, certo? Porém, em espanhol, como você não pode usar o de, né? Não pode usar o de, o que vem depois vai ser o sujeito da oração. De início, quando a gente olha, a gente vê esse mi, pensa logo, o sujeito é o mi representando o yo. Só que não. Me gusta el vino, o verbo gusta tá no singular porque ele está concordando com o sujeito. Só que o sujeito não é o mi.
O sujeito é el vino. O sujeito vai ser a coisa que vem depois do verbo. Se essa coisa que vem depois do verbo estiver no singular, ele vai concordar com o verbo no singular. Se estiver no plural, o verbo vai ter que concordar com ele também no plural. Veja, se eu pego o sujeito, que é el vino, e passo para o plural, vai ficar los vinos. Então, o verbo gustar, ele vai ter que passar para o plural, vai ter que ficar assim, me gustan los vinos, como está lá embaixo, vejam. Me gustan los perros. Los perros significa cachorros. Los perros é o sujeito, e esse sujeito está no plural, por isso o verbo gustar também tem que estar no plural. Veja que está gustam. Esse N, ele é a desinência que marca o plural do verbo, ok? Resumindo, verbo gusta no singular, sujeito no singular. Qual é o sujeito? É o que vem depois do verbo. Verbo gusta no plural, que é o N, marca o plural. O sujeito que vem depois vai ter que estar no plural. Ok? Beleza? Olha ao lado. Tem assim, a mim me gusta mais infinitivo. A mim me gusta mais substantivo singular. A mim me gustam mais substantivo plural. É uma dicasinha. Pensar assim, se vem um infinitivo, que é infinitivo, são os verbos terminados com AR, R e R. Estudiar, bailar, blá, são verbos que são no infinitivo. Então, toda vez que você for usar o infinitivo, você vai usar o gusta no singular. A mim me gusta estudiar. A ti te gusta hablar. A ele le gusta trabalhar. Embaixo tem a mim me gusta substantivo singular, foi o que eu terminei de explicar. Se o substantivo está no singular, o gusta vai estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o gusta vai estar no plural. Então, o substantivo singular, no caso, é la paella. Lembra o que é la paella? Você já conhece do ano passado. La paella é um prato típico da Espanha. Eles pegam arroz, mistura com tudo que tem e aí faz um prato. Geralmente eles usam frutos do mar, mas pode ser qualquer outra mistura, ok? Então, voltando. A mim me gusta la paella. La paella é o sujeito, la paella está no singular, então o verbo gusta vai estar no singular. Se eu pego la paella e passo para o plural, las paellas, o verbo gusta teria que ir também para o plural, ficaria a mim me gustan las paellas. Embaixo tem um exemplo de substantivo no plural. A mim me gustan o quê? Las montanhas. Las montanhas está no plural, por isso o verbo gusta está no plural. Lembra? O N é uma desinência que marca que o verbo está no plural. Se eu coloco a mim me gusta la montanha, veja, verbo no singular, substantivo no singular. Verbo no plural, o substantivo no plural. Embaixo vem explicando os pronomes como objetos indiretos. Já disse a vocês, né, que vocês ainda não viram o que é objeto, objeto direto, objeto indireto. Então, eu tenho que dar só uma noçãozinha. A gente vai ver melhor no próximo slide. Vamos lá? Nessa parte, a gente vai trabalhar com os erros que são mais recorrentes quando a pessoa usa o verbo gustar. Sabe aquelas pessoas que acham que eu não preciso estudar espanhol, porque o espanhol é parecido com o português, aí falam um portunhol, sempre acabam incorrendo nestes erros aqui, certo? Veja, em português a gente fala, eu gosto de música. Eu já expliquei isso, vamos repetir aqui. Eu gosto de música. O verbo gostar em português exige essa preposição de, mas em espanhol você não deve usar esse de, você tira o de. Fica, me gusta la música. Aí vai ficar certo, beleza? Em português, você diz, eu gosto de doce. Mas em espanhol, você não vai poder dizer, yo gusta el dulce. Como eu disse, aquelas pessoas que acham que não precisa espanhol, vai fazer sempre essa correlação, que isso é chamado portunhol. A pessoa pensa que está falando espanhol, mas não está falando espanhol. Então, eles fazem o quê? Eles tentam fazer uma tradução. Então, o eu sou yo. Gosta é gusta. Doce é dulce. Pensa que está falando certo, yo gusta el dulce. Só que não. A estrutura do verbo gustar é diferente. Eu vou explicar neste instante como a gente vai usar os pronomes que têm a função de objeto indireto. Porém, a primeira coisa que vocês têm que pensar, ter em mente, é que você não vai traduzir o eu pelo yo para
para ser utilizado com o verbo gustar, porque vai ficar errado, certo? Então, não pode usar o yo gusta, o tu gusta, ele gusta, não pode, tá errado. Tem uma outra estrutura. O terceiro errinho mais recorrente é eles gostam de festa. Vejam, em português, esse gostam aqui está no plural porque concorda com eles que está no plural, certo? Sujeito concordando com o verbo. E em espanhol, as pessoas não podem pensar que como aqui são eles, aqui vai ser ellos, porque eles em espanhol são ellos, corretamente, beleza? Porém, eles aqui é o sujeito e ellos aqui não é o sujeito, ele é o objeto. Lembra que eu já expliquei? Ele é um objeto, ele não é o sujeito. Qual é o sujeito? A coisa que vem depois do verbo. Qual seria o sujeito nessa frase? A ellos les gusta la casa. O sujeito seria la casa. A la casa está no singular. Lembra? Sujeito no singular, verbo no singular. O que é que foi colocado aqui? O gustam no plural. O gustam no plural, ele teria que concordar com o seu sujeito. Qual é o sujeito dessa frase? É ellos ou é la casa? O sujeito é la casa. Se o sujeito é la casa está no singular, ele tem que estar concordando com o verbo que também deveria estar no singular, deveria ser gusta. Resumindo, a ellos les gusta la casa. Então, não tem nada a ver o uso desses pronomes com relação ao verbo. Os pronomes têm um outro funcionamento que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. O que vocês têm que focar nesse momento é o verbo vai concordar com o sujeito e o sujeito não são os pronomes. O sujeito aqui é o quê? É o substantivo. O substantivo está no singular, verbo no singular. O substantivo está no plural, verbo no plural. Veja que aqui está com M. Esse é outro erro recorrente. De coloco gostam, vai gustam. Gostam é com M no final, então gusta vai ser com M no final. Só que não. Eu já falei na aula passada, vou repetir aqui, que a regra geral, veja que há exceções, a regra geral é que não existem palavras em espanhol que terminem com M. Então, como tem muito verbo conjugado terminado com M na terceira pessoa do plural, então muita gente coloca o mesmo M lá em português. Então, mas já fica na mente. Eu não posso terminar a frase, não posso terminar a palavra com M no final, porque a regra geral é que não existe palavra terminada com M em espanhol. Aquelas que aparecerem para vocês como a palavra álbum, como a palavra currículum, elas, na verdade, não estão em espanhol. Elas permanecem em latim, certo? Então, é por isso que nessas palavras você vai utilizar o M no final. Mas, regra geral, qual é? A palavra está terminando com M, o que é que eu faço? Eu tiro o M e coloco o N. Valeu? Passemos para o próximo. Bom, agora vem a parte mais complicadinha, certo? É a estrutura do uso dos pronomes. Repetindo, esses pronomes eles não têm a função de sujeito. Qual é a função deles? De objeto. E aí, o pronome vai concordar com outro pronome. Essa regra é muito importante. Se eu uso a mi, eu não vou poder usar te, a mi te, a mi le, a mi nos. Você tem que concordar. Se é a mi, eu vou ser obrigada a usar o me, a mi me. Se for na negativa, aí eu digo a mi no me, a mi no me. O no fica entre os dois pronomes, certo? Então, a mi vai concordar com me, a ti vai concordar com te, a el vai concordar com le, a ella vai concordar com le. Veja que ella, na Argentina, eles vão dizer a ella, é o sotaque deles. A ella le, a usted le, a nosotros nos, a nosotras nos, a vosotros os, a vosotras os. A ellos les, a ellas les. Na Argentina, a ellos les, a ellas les, a ustedes les. Veja que eu dividi parte 1 da parte 2, certo? Por quê?
Porque essa parte 1 vai ter a concordância do pronome com o outro pronome. A parte 2 nada tem a ver com a parte 1. Então, a parte 1 está comprometida com a concordância, mas uma concordância entre os pronomes. Sabe? Os pronomes que são objetos. Na parte 2, nós vamos ter o verbo gusta, gusta no singular, gusta no plural, que vai concordar com o quê? Com o seu sujeito. Quais são esses sujeitos? Pode ser um infinitivo, pode ser um substantivo no singular ou pode ser o substantivo no plural. Então, o verbo gusta vai ser sempre gusta se vier depois o infinitivo. Gravem isso. Sempre vai ser gusta se vier depois o infinitivo. Olha aqui o exemplo. Nadar, estudar, correr, dormir. Gusta nadar, gusta estudar, gusta correr, gusta dormir. Se o substantivo estiver no singular, gusta no singular. El futebol, gusta la playa, gusta la canción, gusta tu dibujo. E no plural, gusta vai concordar com o substantivo no plural. Gustan los libros, gustan los perros, gustan las clases, gustas tus ojos. Agora, finalizando, a gente pega a parte 1, junta na parte 2 e aí a gente conseguiu fazer o período. Vejam. A mí me gusta nadar. Ou eu posso dizer, a mí no me gusta nadar. A ti te gusta estudar. Ou eu posso dizer, a ti no te gusta estudar. A él le gusta correr. Ou posso dizer, a él no le gusta correr. A ella ou a ella le gusta dormir. Ou posso dizer, a ella no le gusta dormir. A usted le gusta el fútbol. Ou eu posso dizer, a usted no le gusta el fútbol. A nosotros nos gusta la playa. Ou eu posso dizer, a nosotros no nos gusta la playa. A ellos no les gustan los libros. A ellas no les gustan los perros. E assim sucessivamente. Perceberam? Revisando, a parte 1 é independente da parte 2. Que parte 1 é essa? Um pronome concorda com outro pronome. Então, se eu uso a mi, obrigatoriamente eu tenho que usar um me. Se for na negativa, o no da negativa vai ficar entre os pronomes. A mi, no, me. A ti, no, te. A segunda parte vai ser a parte do verbo concordando com o substantivo. Se for no infinitivo, vai ser sempre gusta. Se for no singular, o verbo é gusta. Se o substantivo estiver no plural, o verbo é gusta. Valeu? Vamos para o próximo. Aqui são os erros mais recorrentes ao utilizar os pronomes, certo? Veja, eu posso dizer, a mí me gusta trabalhar. Eu vou focar no uso dos pronomes e essa segunda parte, gusta trabalhar, a gente já viu num outro slide, certo? Então, vejam, se eu uso a mim, obrigatoriamente eu tenho que usar me, tá certo? Não está errado, pode ser usado assim. Eu posso usar essa forma, a mí me gusta trabalhar, como eu também posso usar me gusta trabalhar solamente. Vejam, eu posso usar essa estrutura de a mim, me, a ti, te, a ele, mas não é errado eu usar somente um pronome. Me gusta, te gusta, le gusta. Então, me gusta é tão correto quanto a mim me gusta. Valeu? Agora, o que é errado é o seguinte. Você não vai fazer a concordância quando você utilizar dessa forma. A mí te gusta trabalhar. Jamais façam isso. Isso não é possível. A mí te, a mí le, a mí se. Não pode. Ok? Valeu? E para finalizar a compreensão do verbo gustar, nós temos o seguinte. Se eu usar o nome da pessoa em vez do pronome, porque a gente já viu. A mim vai concordar com me, a ti vai concordar com te. Mas se vier o nome da pessoa, como é isso? A Pedro le gusta trabalhar. Eu usei o nome de Pedro, mas eu poderia aqui ter usado o pronome substituindo Pedro. Quem é Pedro? Sou eu? É tu? É ele? Quem é Pedro? Ele. Então, a ele. Então, Pedro pode ser substituído pelo pronome ele. Então, a ele. Valeu? Ou seria a usted le.
Então, vejam, eu posso usar o nome de Pedro aqui, eu posso usar o nome de duas pessoas, Pedro e Juan. A Pedro e Juan, les. Pedro e Juan são duas pessoas, plural vai concordar com o pronome les, no plural. E se for yo e Pedro, a mí e Pedro, aí eu vou fazer o quê? Nosotros. A nosotros, nos. Então, resumindo, é tão certo você dizer a Pedro le gusta quanto você dizer a ele le gusta. O ele aqui está substituindo a palavra Pedro, certo? Se fosse a Maria, seria como? A ella le gusta. Então, ambas as formas são corretas, ok? Vamos para o próximo. Bom, vamos fazer agora a revisão do presente do indicativo do verbo ser e estar. Aí vocês têm a conjugação dos dois verbos, vocês estão cansados da quinta série, vocês trabalham com esses dois verbos. Então, só tem uma novidadezinha que a gente vai trabalhar agora, que é isso que cai no vestibular. Mas vamos repetir aqui, se quiserem repetir junto, é bom porque trabalha a pronúncia e também ajuda ao memorizar. Verbo ser, yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. O que vocês vão prestar atenção nisso aí? Que não tem acento. Geralmente os alunos erram na hora de conjugar colocando o acento onde não precisa, porque em português tem, como ele é, tem um acento. Enfim, então preste atenção que não existe acento na hora de conjugar o verbo ser, ok? O verbo estar é muito parecido com o português, inclusive no seu uso. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos estão. Muito parecido. O que é que vai mudar é somente na primeira pessoa, que é estou, que é o U, a gente troca pelo Y, estou. E lembrando que não existe palavras em espanhol que terminam com M. Aquelas que vocês encontrarem terminando com M, na verdade, são palavras que se mantêm na sua forma em latim, como a palavra álbum. Ela está em latim, não em espanhol. Como a palavra currículo em latim. E existem outras, poucas outras, que eles mantêm assim ainda em latim. Então, essas que vocês encontrarem, que são muito poucas, já caiu uma vez no Enem, uma propagandazinha assim, que traz uma palavra, somente uma palavra com M no final. Mas isso é muito difícil acontecer. Então, o que vocês têm que aprender? Palavras terminam com M em português, a gente vai trocar o M pelo N. Então, vejam que na terceira pessoa, quase sempre a gente vai usar esse, que seria o M em português, a gente vai ter que usar o N. Quando eu pedi para vocês conjugarem, eu percebi que vocês continuam trocando isso, o N pelo M. Preste atenção que a gente vai usar o quê? O N, beleza? Vejam. O que é importante aprender no verbo ser? Eles vão pedir que vocês conjuguem lá na prova? Não. Mas tem que saber a conjugação. Isso. E o principal, o uso, porque vem um texto, na interpretação do texto, eles trabalham essa ideia. Qual é a ideia que eles querem? Geralmente eles exploram. A ideia da única diferença do uso do verbo ser e estar em relação ao português. A gente fala assim em português, onde é a sua casa? Aí você responde, minha casa é ali, é à direita. Aí a gente usou o verbo ser em português para indicar uma localização, coisa que não pode acontecer em espanhol. Quando você usa para localização, você tem que usar o verbo estar. ¿Dónde está tu casa? Mi casa está allí. Mi casa está à la derecha. Entenderam? Aqui a gente vai apresentar como utilizar o verbo ser e o verbo estar. Então, veja. Ella es mi maestra? Sim, posso usar dessa forma. Eu sou Pedro. Ok. Mi casa es grande, ok. Porém, eu não posso dizer mi casa es allí. Em português a gente fala, onde é sua casa? Minha casa é ali. Mas em espanhol você não vai usar o verbo ser para localização. Então, mi casa es allí está errado. O certo seria mi casa está allí, ok? O verbo estar, como eu disse a vocês, é muito parecido com o português, inclusive no seu uso. Então, o verbo ser tem essa pequena diferença. Mas o verbo estar, não. Então, você vai usar de forma muito semelhante ao português. Eu estou em casa, tu estás bien, mi casa está à la derecha, onde está a tua aula? Vejam que aqui no meu slide eu não coloquei o ponto de interrogação no início da frase, porque eu tenho que fazer a configuração e eu não fiz. E aí, por isso, às vezes, até o próprio computador corrige.
Mas saibam que numa frase como esta, interrogativa, ela tem que ter o ponto de interrogação no final e um ponto de interrogação no início, de cabeça para baixo. E se vocês precisarem um dia assim, o que é que vocês têm que fazer? Mexe lá na configuração do computador e coloca o idioma, em vez de botar português, bota espanhol, que quando você digitar o ponto de interrogação, ele vai aparecer de cabeça para baixo no início da frase e normal no final, ok? Mais uma revisão. A gente já trabalhou com o verbo tener e o verbo haber. Você lembra como é que conjuga o verbo tener? Eu tenho, tu tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. É a mesma regrinha que a gente já viu antes, ou seja, é um verbo irregular que vai sofrer uma ditongação. Por quê? Porque tem um E no seu radical. A gente pega esse ré e troca pelo IE. Vejam, eu tenho, tu tienes, él tiene, nosotros tenemos. Aí não tem a ditongação porque nosotros, vosotros tenéis. Não tem a ditongação porque é vosotros e ellos tienen, com la N no final, porque não existem palavras terminadas com M em espanhol. Ok? O verbo haber, ele existe uma forma que ela é pessoal, que ele vai exigir o sujeito. Eu, tu, as, ele, a, nosotros, hemos, vosotros habéis, ellos han. Vejam, isso a gente vai estudar na próxima unidade, o verbo haber enquanto pessoal, ou seja, quando ele exigir um sujeito. O que a gente vai trabalhar aqui hoje, revisando, é o verbo haber na sua forma impessoal, que é uma forma invariável. O que significa? Significa que só tem essa forma. Tanto para o singular quanto para o plural, qualquer situação, ele vai ser ai. Por quê? Porque ele vai fazer parte de uma oração sem sujeito. Por ser impessoal, ele não tem sujeito, ele não exige que vocês façam assim, eu, ai, não pode, tu, ai, não pode, ok? Já o verbo tener, ele é pessoal, ele vai exigir que tenha uma pessoa, essa pessoa será o sujeito da oração. Eu tenho, tu tienes, ellos tienen. Então, vejam, quando vocês forem usar o tener, vocês vão lembrar, eu preciso ter um sujeito aqui. Quem é o sujeito aqui? Quem fez isso? Pergunta na frase. Quem fez isso? Se eu tenho uma resposta de quem praticou aquela ação, eu vou achar o sujeito. Pergunta pelo nome. Pedro tiene. Pedro é o sujeito. Ele tiene. Ele é o sujeito. Certo? Então, ele vai exigir esse sujeito. No caso do ai, vocês vão observar que quase sempre a gente utiliza quase, né? Não é obrigatório, mas é o usual. Quase sempre a gente utiliza uma adjunta adverbial de lugar. Onde tem isso? A gente pergunta em português, onde tem isso? Lá na escola tem isso. Então, eu digo em espanhol. Em minha escola, hay eso. Então, eu vou usar hay eso no singular. Eu digo, hay muchos alunos. Muchos alunos, plural. Então, tanto faz. Eu vou usar o ai para o singular como para o plural. Por quê? Porque ele é impessoal, ele é invariável. A gente tem a conjugação do verbo tener e do verbo haver. O verbo haver enquanto verbo pessoal, ele vai ser conjugado. Então, vejam, o verbo tener, ele é um verbo irregular. Vejam, ele é um verbo irregular que tem em seu radical um E. Lembra da regrinha que eu falei? Verbo irregular que tem em seu radical o E ou o O, o que acontece? Sofre ditongação. O que é isso? A gente pega esse E e troca por um ditongo. Veja, eu tenho, tu tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Duas pessoas, nosotros e vosotros, não vai sofrer ditongação. Confere a regra que a gente já viu? Confere. Mas tem uma diferença no eu tenho, que é uma irregularidade diferente do que eu falei anteriormente, porque a gente ainda vai estudar mais para frente. Guardem isso em mente, que o verbo tener é um verbo irregular, que tem em seu radical um E, e por isso a gente faz o câmbio. O que é o câmbio? Troca a vogal E pelo ditongo IE. No verbo haber, isso que eu trouxe aqui, ele está sendo no seu formato personal. O que significa? Significa que ele vai exigir um sujeito. Então, veja. Eu, e. Tu, as. Ele, a.
outros, habéis, ellos, han. Tem um sujeito para cada um. Mas existe um que não está fazendo parte disso aí, que é a sua forma impessoal. O que significa a sua forma impessoal? Que não tem sujeito. Qual é a sua forma impessoal? É o I. Ele é impessoal porque ele não exige um sujeito. Você não pode conjugar de I, tu I, ela. Fica errado. Por que não? Porque não precisa sujeito. Qual é a dicasinha que eu dei anteriormente? Que geralmente ele vem quando trouxer uma adjunta adverbial de lugar. Onde há isso? Certo? Eu digo, isso, aqui. Beleza? Ele é quando ele é essa forma impessoal, a gente diz que ele é invariável. O que significa ele ser invariável? Você vai poder usar tanto para o plural quanto para o singular. Eu digo, alumno. É a mesma coisa de falar alunos, alunos. Tanto para singular quanto para o plural, você usa essa mesma forma. Por que isso acontece? Acontece porque o verbo tener, ele é um verbo que traz uma ideia de pertenência. Então, ter ideia de pertenência é diferente de ter ideia de existência. Na nossa língua, na nossa oralidade, a gente usa o tener e o haver. Há muita coisa aqui, tem muita coisa aqui na nossa vida diária, a gente nem presta atenção nisso. Mas em português também tem essa diferença. Quando eu usar no sentido de pertenência, eu vou usar o verbo tener. No sentido de existência, eu vou usar o verbo haber. No sentido de existência, o verbo haber, ele vai ser impessoal. Ok? Então, olha os usos. Mi hermano tiene un ordenador. Quem é o sujeito? Quem é que tem um ordenador? Mi hermano. Esse é o sujeito. Isso vai obrigar que vocês utilizem o tiene. Eu poderia usar mi hermano hay? Não, porque o hay é o quê? É impessoal, não pode ter o sujeito. Nós outros temos uma casa. Quem tem uma casa? Nós outros é o sujeito. Então, nós outros, ele vai concordar com o verbo tenemos, porque traz essa ideia de pertenência. Então, ele é pessoal, porque ele traz um sujeito. E se não tivesse o sujeito aqui, tipo, tiene um ordenador, temos uma casa, tenemos uma casa. Eu não escrevi nós outros. Ele seria um sujeito oculto, porque não está escrito, mas você sabe quem é que tem uma casa, é um sujeito oculto. Continua sendo um verbo pessoal. Diferente do verbo haber. Aqui há uma panaderia, cerca de casa há muitas praças. Eu disse no slide anterior que uma dica é muito usual usar o verbo I, fazendo uma referência a uma adjunta adverbial de lugar. Onde é que há uma panaderia? Aqui. Onde é que há muitas praças? Cerca de casa. Veja que eu não perguntei quem é que há. Quem é que há em muitas praças? Não é, porque não tem sujeito. Eu estou perguntando onde há uma padaria, onde há muitas praças. Aí você responde o quê? Qual a resposta para onde? Aqui e cerca. Eles são o quê? Adjuntas adverbiais de lugar. Aqui é uma adjunta adverbial de lugar, cerca de casa é uma adjunta adverbial de lugar. Beleza? Mas eu poderia somente colocar assim, há uma panaderia sem dizer o aqui? Poderia. Eu só disse que é usual, é como se fosse uma dica para vocês perceberem que aqui vocês vão usar o verbo I, ou seja, um verbo impessoal. Preste atenção também que aqui, ó, I, a gente está usando com panaderia, que está no singular. Aqui a gente está usando o mesmo I com muitas classes que está no plural. Por que isso acontece? Porque ele é invariável. Porque uma panaderia não é... Uma panaderia não é o sujeito, assim como muitas classes não é o sujeito dessa oração. Ok? Hora da gramática. Hoje a gente vai trabalhar com 3 verbos, soler, oler e saber, tá? E o primeiro ponto é saber o que significa a palavra soler. Significa costumar. A gente usa esse verbo para trazer a ideia de ações habituais, tá? A gente vai usar o soler mais um infinitivo. Porém, gente, vocês têm que lembrar que esse verbo só se utiliza no presente e no pretérito imperfeito.
Nós já trabalhamos na unidade passada com o presente, lembram disso? E tem um detalhe específico que vem sendo trabalhado, que são os verbos que sofrem câmbio. Como é isso? Quem lembra dessa regrinha? Verbos que têm no seu radical o O e o E, ele sofre a ditongação. O que acontece? No caso do verbo soler, eu vou pegar o O e vou trocar por um ditongo. Então, vai ficar yo suelo, tu sueles, ele suele, nosotros solemos, porque nosotros não tem a ditongação. Vosotros soleis, porque vosotros não tem a ditongação. E ellos suelen. O que é novo? Novo é o pretérito imperfeito, que na verdade é um assunto que a gente vai estudar depois. Hoje só vou dar uma noção, tá? Chamei aqui a atenção porque o verbo soler é usado somente nesses dois verbos. Porém, vamos lembrar rapidinho o que é um pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito também traz essa ideia de ações habituais. E aí, nós temos duas terminações para o pretérito imperfeito, que são os verbos da primeira conjugação, terminados com AR, ele vai ter a seguinte modificação. Você pega esse AR e troca por aba. Isso, você coloca esse sufixo aba, que a gente chama de terminação verbal. Vamos lá? Então, veja o verbo amar, yo amaba. O verbo cantar, yo cantaba. O verbo hablar, yo hablaba, e assim sucessivamente. Já os verbos da segunda e terceira conjugação, como comer, partir, eles vão ter a mesma terminação, que não vai ser o aba. Você não vai dizer comaba, partaba. Você vai dizer como? Comia, partia, solia. Então, esse ia é utilizado tanto para a segunda conjugação como para a terceira conjugação. Mas a gente vai trabalhar melhor essa parte depois, tá? Então, veja, como é que eu vou usar o verbo soler? Lembrou? Significa costumar, é usado para ações habituais. Dentro da oração, eu digo assim, yo suelo comer queso. Eu digo que eu como queijo normalmente. Eu solia comer queso. Eu comia queijo normalmente, habitualmente, sempre. Agora vem o verbo oler. Primeiro ponto, o que significa oler? Significa sentir o cheiro. E oler, ele tem a primeira base na ditongação, né? Porque é um verbo que tem o O no radical. Portanto, ele vai sofrer a ditongação assim como acontece com soler, né? Soler vira suelo, então oler vira uelo. Veja aqui a ditongação, uelo. Soler vira sueles, oler vai virar ueles. Soler vira suele, então oler vai virar oele. E solemos e soleis não sofre essa ditongação, porque nosotros e vosotros a mesma coisa vai acontecer com olê. Também não tem a ditongação nessas duas pessoas, olemos e oleis. E o L, observem que se eu pego aqui e coloco o S nessa formação aqui do verbo olê, ele vai virar igual ao solê. Olê vira solê. O elo vira suelo. O eles vira sueles. O ele vira suele. Olemos vira solemos, oleis vira soleis, o elen vira suele. Por causa disso, ele é muito explorado nas provas de vestibular para poder criar essa confusão entre o sentido das duas palavras. Então, daí a necessidade da gente trabalhar junto, tanto o olê quanto o solê, tá? O olê tem o sentido de sentir o cheiro e solê tem o sentido de costumar. Então, veja, gente, a outra diferença que vocês têm que prestar muita atenção é que ele tem uma adaptação ortográfica. O que é isso, adaptação ortográfica? Ele, no radical, não tem a letra H. Porém, quando você vai conjugar, você vai colocar a letra H no início de todos os verbos, menos em duas pessoas. Quais são as duas pessoas? Nosotros e vosotros, certo? A mesma coisa vai acontecer com esses verbos aqui, ó. São verbos que têm em seu radical o O. E aí, o que acontece? Acontece que esse O vai ser trocado por um ditongo. Então, acordar-se fica se acuerda. Acostar-se fica se acuesta. Aprobar vai ficar se aprueba. Coligar vai ficar cuelga. Contar, cuenta. Rugar, ruega. Soltar, suelta, sonhar, sueña e assim sucessivamente. Agora a gente vai trabalhar com o verbo soler na conjugação. Sim, eu já sei que a gente viu o verbo no presente do indicativo, tá?
Mas agora a gente vai conjugar e eu quero que vocês façam as adaptações, então, para o verbo oler, tá? Primeiro, vamos lá. Conjuguem comigo. O verbo soler no presente indicativo. Yo suelo, tu sueles, él suele, nosotros solemos, vosotros soleis, ellos suele. E no pretérito imperfecto, como fica? Yo solía, tu solías, él solía, nosotros solíamos, vosotros solíais, ellos solían. Beleza? Porém, eu quero que vocês façam o seguinte. Tira esse S. O que sobrou? Ole. Então, eu vou fazer a mesma coisa aonde? Nos verbos, na conjugação. Se eu tiro esse S aqui, o que fica? O elo. Porém, o verbo ler, no presente do indicativo, ele sofre uma adaptação ortográfica, que significa o quê? Que quando eu conjugo em todas as pessoas, menos em duas. Quais são as duas? Nosotros e vosotros, eu preciso colocar esse H para ter essa adaptação ortográfica. Então, esse elo que sobra aqui, ó, eu vou precisar colocar o H para virar o elo. Yo huelo, tu hueles, él huele, nosotros olemos, vosotros oléis, ellos huelem. Porém, vejam bem, se o verbo soler vira solia, vejam, deduzam, olê vai virar olia, isso. Porém, gente, preste atenção numa coisa. No presente do indicativo, o verbo oler ganhou o H em quase todas as pessoas. A gente chama isso de quê? Adaptação ortográfica. Porém, no pretérito imperfecto, isso não vai acontecer. O verbo oler, ele não ganha esse H, portanto, ele não sofre essa adaptação ortográfica. Então, se vocês tirarem aqui, ó, tirem junto comigo, ó, o S. Vou tirar o S de todos. O que sobra? Sobra o verbo oler. Veja, yo olía, tu olías, él olía, nosotros olíamos, vosotros olíais, ellos olían. Resumindo, o verbo soler e o verbo oler, ele se conjuga completamente da mesma forma, tá? No presente do indicativo sofre a ditongação, menos no nosotros e no vosotros. A diferença é que o verbo oler, ele ganha uma adaptação ortográfica, que significa o quê? Colocar o H em quase todas as pessoas, menos em duas. Quais são as duas? Nosotros e vosotros. Beleza? Beleza. No pretérito imperfecto, eu conjugo soler, solia. E do mesmo jeito eu vou conjugar olê, olia. Porém, quero chamar a atenção que no pretérito imperfecto ele não tem adaptação ortográfica. O que isso significa? Significa que no pretérito imperfecto, vocês não vão colocar o H que vocês colocaram lá no indicativo. Entenderam? O verbo soler, como eu já falei, significa acostumar. Beleza? Beleza. Porém, é importante que vocês prestem atenção que ele só vai ser utilizado juntamente com o infinitivo. Você não fala só yo suelo e ponto. Não, você tem que dizer yo suelo cantar, yo suelo trabalhar, yo suelo amar, yo suelo hacer. Ele exige esse infinitivo. Vamos encontrar isso dentro dessas frases? Vamos lá? Los sábados suelo salir com los amigos. O que foi dito? Aos sábados eu costumo sair com os amigos. Cadê o verbo? Suelo salir. Suelo mais o infinitivo, salir. Aonde solías ir em verano quando tenias 9 anos? Solías ir. Suelo ir. Solías ir de campamento. Solía ir. Solei ir. Mi familia y yo solemos esquiar en Andorra durante las vacaciones de invierno. Solemos ir esquiar. Antes solía ir em metro, verdade? Solías ir. Gente, vamos repetir? Esse verbo nos serve para descrever o quê? Para descrever uma ação habitual, uma ação repetida, uma ação que é constante, tá? Também, qual foi a outra informação que a gente já aprendeu? Que ele só se utiliza em 2 tempos verbais. Quais são? Presente e pretérito perfeito do indicativo. Agora, a gente vai ver o sentido do verbo oler. Quem lembra? Soler acostumar, oler sentir o cheiro. Vamos ver dentro da frase? Ella huele el aroma de una flor. Então,
Então, ela sente o cheiro de uma flor. Tá com H por quê? Porque tá no presente. Lembrando que no imperfeito não tem esse H. Só no presente do indicativo. Beleza? Olha aqui, conjugado. No presente indicativo, a gente está só reforçando. Yo huelo, tu hueles, ele huele, nosotros olemos, que sem H, né? Vosotros oléis, sem H. E ellos huelen. Além disso, eu trouxe aqui o verbo caber, que é fora dos três que a gente iria trabalhar. Porém, como eles são verbos irregulares, sempre eu vou estar trazendo alguns em cada semana, porque são muitos os verbos irregulares. Então, eu quero que vocês aprendam esses dois, tá? O verbo caber, ele é um verbo muito irregular, então ele fica muito diferente. Então, ele vai ficar somente na primeira pessoa do indicativo. Veja, na primeira pessoa do indicativo, com esse formato completamente diferente do seu radical, tá? Lá no presente do subjuntivo, não, é diferente. Ele vai ficar diferente em todas as pessoas, porém, aqui, só na primeira pessoa. Então, eu quero que vocês aprendam. Yo quepo, tu cabes, ele cabe, nosotros cabemos, vosotros cabeis, eles cabem. Olha só, o verbo caber, ele é uma parte fácil e uma parte difícil. Fácil porque ele é igualzinho ao português, ó. Eu caibo, tu cabes, ele cabe, cabemos, cabeis e cabe. Praticamente igual. Porém, a única diferença está aqui, gente, ó, na primeira pessoa, tá? Que em português você fala eu caibo, né? Eu caibo. Em espanhol você fala yo quepo. Então, vocês têm que fazer o quê? Sentar e estudar, assim, ó. Basta eu aprender que o verbo caber, eu vou falar yo quepo. É só isso. Porque tu cabes, ele cabe. Todo mundo já sabe. E o verbo errar chama atenção, porque ele também acontece como acontece aqui com o verbo ler. Ele sofre uma adaptação ortográfica, então fica yerro, ganhou Y. Yerras, yerra, erramos, errais e yerram. Observe que a regra geral é qual, crianças? Quem lembra? Nosotros e vosotros não tem essa modificação, não sofrem câmbio. E nosso último verbo, pessoal, vamos lá? Bom, primeiro ponto, o verbo saber, ele é muito semelhante ao português, é o primeiro ponto, porque tem a outra parte que é muito diferente, tá? Então, vamos para a primeira parte, que é fácil. Então, ele é muito semelhante ao português na hora de se conjugar. Verbo saber, yo sé, tu sabes, él sabe, nosotros sabemos, vosotros sabeis, ellos sabem. Facinho, porque é praticamente igual. A diferença está aqui, ó. Yo sé, em português eu falo sei, eu sei, tu sabes, ele sabe. Viram que é praticamente igual? Ok, então o que chama atenção e por que tá junto com o verbo soler e o verbo ler? Porque quando cai no vestibular, cai geralmente misturando esses três verbos, porque ele tem uma questão específica. É o seguinte, o verbo soler traz a ideia de costumar, o verbo ler traz a ideia de sentir o cheiro. Os dois estão juntos porque a conjugação é praticamente igual, tendo as adaptações ortográficas. Porém, o verbo saber tem a outra parte que eu disse que é diferente, porque ele é usado somente, ó, gente, preste atenção, somente nas terceiras pessoas. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural, no sentido de, agora essa é a parte que nos interessa, no sentido de ter o gosto. Eu digo, esta comida sabe a chile. Esta comida sabe a pimenta. O que eu disse? A comida tem um gosto de pimenta. Essa comida tem um gosto de pimenta do reino, de pimentão, enfim. Entenderam? Primeiro ponto. A parte fácil é que o verbo saber é igual ao nosso, praticamente igual ao nosso saber em português, no sentido de ter conhecimento. E você conjuga praticamente do mesmo jeito. Eu sei, tu sabes, ele sabe, nós outros sabemos, vós outros sabeis, eles sabem. Agora, o que cai no vestibular é isso que eu acabei de dizer? O que cai é a parte que é diferente. E qual é a parte que é diferente? A parte que é diferente é que o verbo saber, e geralmente quando vem nesse sentido, vem sempre misturando lá as ideias com olê e solê. Ele tem o sentido de, o significado de ter o gosto. Então, somente nas terceiras pessoas você pode usar o verbo saber com a ideia de sentir o gosto. Vou começar com gramática. A gente vai trabalhar aqui os verbos que sofrem ditongação,
revisar verbo ser, verbo estar, verbo tener e ai, beleza? Então, vamos lá. Então, existem verbos que têm seu radical o O e o E, mas são todos verbos que a gente vai usar para fazer essa ditongação? Não, somente os verbos que são irregulares. Então, repetindo, os verbos irregulares que têm seu radical o O, a gente troca pelo UE, e o E a gente troca pelo IE. Prestar atenção que tem duas pessoas que não vão sofrer essa ditongação. Vai continuar com E mesmo, vai continuar com O mesmo. Quais são essas pessoas? Nosotros e vosotros. Porém, todas as outras pessoas, yo, tu, ele, ellos, vocês fazem essa troca. A gente chama de câmbio. Câmbio é essa troca da vogal E pelo ditongo IE, da vogal O pelo ditongo UE. Beleza? O interessante é que, apesar de eles serem irregulares, eles vão manter as suas terminações do mesmo jeito que os verbos regulares. Então, vejam, o verbo yo cuento é igual ao verbo, um verbo regular, amar. Yo amo. Vejam que termina com o O. Amo, cuento. O verbo poder vai ser a mesma terminação que seria de um verbo regular, tipo o verbo beber. Yo bebo, yo puedo. O verbo dormir tem também a mesma terminação equivalente a um verbo regular. Vejam, duermo, parto. Então, vejam, a irregularidade não está na terminação. A irregularidade está no radical. Ou seja, verbos que são irregulares, são todos os verbos? Não, somente os irregulares. Que tiverem no seu radical o O, você vai trocar pelo UE. Tiver em seu radical o E, você vai trocar pelo IE, beleza? Nosso assunto de hoje são verbos reflexivos. A gente chama verbos reflejos. Porém, é necessário que a gente aprenda primeiro os pronomes reflexivos. Então, vejam só. Quando a gente usa o me, ele faz referência ao yo. Então, eu não posso falar yo te, se tivesse sentido reflejo. Então, yo vai concordar com me, tu com o te, ele e usted com o se, nosotros ou nosotras com nos, vosotros ou vosotras com os, ellos, ellas e ustedes com se. É o primeiro passo para vocês aprenderem o verbo. Então, o que vocês têm que fazer? Sentar e aprender. Yo, vou usar o me. O tu, você vai usar o te. Ele e usted, se. Nosotros, nos. Vosotros, os. Ellos, ellas e ustedes, se. Partindo do pressuposto que vocês já aprenderam os pronomes reflexivos, né? Então, a gente vai entender como é que a gente utiliza com os verbos. Então, existem os verbos que são reflejos. O que significa reflejo? Reflexivo. E aqueles que não são. Então, o mesmo verbo que pode ter esse sentido reflexivo, ele também pode vir na oração sem o sentido reflexivo. Primeiro passo. Percebam que, se ele tem no seu radical o si, por exemplo, arreglar-se. Se tá com esse si, é um indicativo de que ele vai ser reflejo. Quando eu falo reflejo, eu quero dizer o quê? Reflexivo. Se ele vem sem esse si, significa que ele não vai ter esse sentido reflexivo. Então, existe a possibilidade do mesmo verbo trazer uma ideia reflexiva ou não. Entenderam? Olha só. Se eu uso o verbo arreglar, eu estou dizendo assim, por exemplo, yo arreglo mi quarto. Eu disse, eu arrumo o meu quarto. Yo arreglo mi coche. Eu disse, eu conserto o meu carro. Então, eu, que sou o sujeito, pratiquei uma ação no outro, né? E não em mim mesma. Então, eu digo, yo me arreglo para ir à la fiesta. Eu me arrumo para ir à festa. Eu pratiquei a ação e eu sofri a ação ao mesmo tempo. Então, eu pratico e sofro a ação ao mesmo tempo. Nesse caso, há esse sentido reflexivo. Por isso, esse pronome se vai indicar que ele tem esse sentido reflexivo. E isso obriga vocês a conjugarem com os pronomes reflexivos. Então, voltando, presta atenção. Se a professora pede assim, conjugue o verbo arreglar. Como é que vocês vão responder? Yo arreglo, tu arreglas,
él arregla, nosotros arreglamos, vosotros arregláis, ellos arreglam. Não tem os pronomes, observem que não tem os pronomes reflexivos aqui, entre o pronome, né, pessoal e o verbo. Por que não? Porque o verbo arreglar não tem aquele si que indica que ele é reflexivo. Repetindo, se ele não tem o si que indica que ele é reflexivo, vocês vão conjugar sem os pronomes reflexivos. Então, vocês vão conjugar yo arreglo, tu arreglas, ele arregla. Porém, se vier com esse si, que dá a ideia, que é indicativo de que ele é reflejo, isso obriga vocês a utilizarem um pronome. Então, você não vai falar mais yo arreglo, você vai falar yo me arreglo. Você não vai mais conjugar tu arreglas, você vai conjugar tu te arreglas. Você não vai conjugar ele arregla, você vai conjugar ele se arregla, nosotros nos arreglamos, vosotros os arreglais e ellos se arreglam. Então, a gente já aprendeu os pronomes, né? Os pronomes reflexivos. Então, quando a gente vai usar os verbos reflexivos, eles exigem que a gente utilize aqueles pronomes que a gente já terminou de ver. Então, vejam, preste atenção nisso. Se o verbo vier como afeitar, afeitar significa fazer a barba, barbear, afeitar. Se ele vier só afeitar, ele não é reflexivo, ele precisa ter o si aqui, o pronome si, formando o infinitivo, para dar esse sentido reflejo. Qual é a diferença, gente? A diferença é, se eu coloco, acompanhe, banhar, e não coloco o si, eu não coloquei o si, só coloquei banhar. A professora diz assim, conjuga o verbo banhar. Aí você vai conjugar como? Acompanha com a professora, eu banho, tu banhas, ele banha, nosotros banhamos, vosotros banhais, eles banham. Eu não estou usando o si aqui, e não estou usando os pronomes reflexivos aqui. Por quê? Porque eu quero passar a ideia de que eu estou praticando essa ação em outra pessoa. Eu dou banho no meu cachorro, eu banho a mi perro. Eu dou banho na minha boneca, eu banho a minha muñeca. Agora, se eu digo que eu estou tomando banho, eu dou banho em mim mesma, aí é reflexivo, você pratica a ação em si próprio. Então, nesse caso, você vai dizer yo me banho. Aí, nesse caso, você vai precisar colocar o si aqui para mostrar, para indicar que esse verbo ele tem um sentido reflexivo. E o que é esse sentido reflexivo? É o sentido de que o verbo está indicando que o sujeito praticou a ação em si próprio. Ele pratica a ação, ele sofre a ação ao mesmo tempo. Repetindo, então veja, olha, a palavra é levantar, tá bom? Levantar. Se eu não coloco o si, significa que ele não é reflexivo. Eu digo somente, conjuga o verbo levantar. Aí vocês vão fazer como? Eu levanto, tu levantas, ele levanta, nós outros levantamos, vosotros levantais, ele levanta. Não vai ter o sentido reflexivo. Você vai dizer assim, eu levanto a cama, eu levantei a cama. Eu levanto a almohada, eu levantei o travesseiro. Entenderam? Agora, se você coloca o pronome si, é um indicativo de que esse verbo vai trazer uma ideia refleja. E o que é uma ideia refleja? É uma ideia de que você pratica ação e você sofre ação ao mesmo tempo. É uma ideia de que você pratica ação em si próprio. Daí, se eu uso esse pronome, olha criança, se eu uso esse pronome, então ele vai me obrigar a conjugá-lo com todos os pronomes adequados, né? Que tem esse sentido reflexivo. Então, eu não vou conjugar só eu levanto. Como é que eu conjugo? Eu me levanto. Eu não vou conjugar tu levantas. Eu vou conjugar tu te levantas. Vamos ver o verbo limpiar. Se eu digo assim, conjuga o verbo limpiar, você vai conjugar somente eu limpio, tu limpias, ele limpia. Porém, se a professora pede, conjugue o verbo limpiar-se. Esse se mostrou que tem um sentido reflejo, que significa o quê? Significa que você vai praticar ação e vai sofrer ação ao mesmo tempo. Então, veja, eu me limpo. Então, yo me limpio, tu te limpias, ele se limpia, nosotros nos limpiamos, vosotros os limpiais, ellos
ser límpia. Então, veja, afeitar significa fazer a barba, banhar-se, tomar banho, cepilhar-se, escovar os dentes, depilar-se, se depilar, duchar-se, tomar uma ducha, levantar-se, se levantar, limpiar-se, se limpar, chamar-se, chamar, maquiar-se, fazer a maquiagem, mirar-se, olhar, morrar-se, se molhar, peinar-se, pentear o cabelo, quitar-se. O verbo quitar tem um monte de sentido, tá? Mas vamos pensar aqui que ele tem o sentido de tirar. Existem vários sentidos, mas vamos focar que seja tirar. Pode ser pagar, pode ser marcar, enfim. Mas vamos focar aqui que eu digo me quito el sombrero. O que eu disse? Eu tirei o meu chapéu. Relajar-se, relaxar. Secar-se, secar. Tumbar-se, quer dizer, cair. Yo me tumbo, eu caí. Tu te tumbas, ele se tumba, nosotros nos tumbamos, vosotros os tumbais, ellos se tumbam. Lembrem, para aprender os verbos, primeiro passo a gente começa fazendo o quê? Decorando. Depois repete, 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 e aí depois aplica, e depois que aplica, internaliza, somente aí vocês vão aprender. Então, começa estudando agora. O que são conjunções? Conjunções são palavrinhas que servem para unir duas palavras dentro da mesma oração, né? São palavras invariáveis, por exemplo, nós temos aqui, Jorge e Guillermo são amigos. Esse I é uma palavrinha que tem a função de ligar o Jorge ao Guillermo. A gente também chama as conjunções de conectivo, porque conecta. Tá vendo aqui? Tu e yo está conectado pelo Y. Esse Y, que tem esse som de I, ele é uma conjunção. Acontece aqui também, ó, elige azul, rosa, elige azul, rosa ou verde. Então, está ligando a palavra rosa ou verde. E qual é o conectivo? O. Me gusta muito la pasta, pero no tanto como la ensalada. Aqui nós temos a primeira oração. E aqui nós temos a segunda oração. E nós temos o conectivo, que tem a função de ligar as duas ideias, né? Conectar as duas ideias. Como eu disse, apesar de eu trazer a definição de conjunção, a sua classificação e a noção trazendo o apanhado das principais conjunções, o assunto de hoje, na verdade, é o uso da conjunção Y. Primeiro ponto. O Y é um conectivo que traz essa ideia copulativa, porque junta, aditiva, né? Porque soma, e aí ele tem esse sentido do nosso I, que a gente escreve mas o som é I, que... Ó, la Y, quando va sola entre duas palavras, suena como la vocal li. Ou seja, o Y, quando vem sozinha entre duas palavras, ele tem um som da vogal I, certo? É diferente do yo, perceberam? Mas eu vou explicar melhor isso mais pra frente. Mas veja, como é que eu vou usar esse Y conectivo? Ele tem a função de ligar as duas palavras, ele faz a conexão dessas duas palavras. Então, eu digo mango e pera. Olha o Y. O Y tem o som de I. Mono e mona. Perro e gato. Sal e pepe. Sol e luna. Pera e sandia. Para quem não lembra que é sandia, é melancia. Sapo e rana. Pipo e pepe. Essa é a ideia básica. Agora a gente vai ver as diferenças. Pessoal, a gente viu no slide anterior a regra geral do Y, né? Então, quando a gente traz uma ideia de soma de duas palavras, a gente vai sempre usar o Y. Porém, olha essa palavra sempre. Nessa palavra sempre há particularidades, ou seja, há situações em que vai haver uma exceção nessa regra geral. Repetindo. Quando eu quero trazer essa ideia de I, no sentido conectivo de I, como é em português, eu vou usar o Y. Porém, existem particularidades, porém, existem exceções nessa regra geral. Vamos ver quais são? Vejam. A conjunção Y, que é uma coordenante e, por sua vez, é copulativa. Lembra que eu expliquei o que é copulativa? A ideia de adição, aditiva. Então, é igual ao nosso a gente vai usar o Y e o li. Então, a gente usa esses três nesse sentido copulativo, de somar ideias. E, I e ni.
Então, veja, sua função é somar elementos, somar as palavras, unir as palavras, fazer a conexão das palavras, beleza? Beleza. Olha, exemplo, yo vengo e tu te vas. Eu tenho aqui a primeira oração, yo vengo. Eu tenho a segunda oração, tu te vas. Veja, nós temos a conjunção copulativa, que é o i, que está juntando a primeira ideia à segunda ideia, tá? Ele uniu as duas ideias. Yo vengo e tu te vas. Ni bueno ni malo, tá vendo? Matemáticas, pronto. Agora a gente começou a parte nova, tá? Então, matemáticas e história. Vocês deveriam perguntar, professora, a regra geral não diz que a gente tem que usar esse sentido de conectivo y? Sim. Só que aqui nós temos a exceção. Então, o que eu quero dizer? Que embora você use o y como se fosse o nosso i, que é o é escrito, né? É, mas o som é i. Com essa ideia de somar as palavras, somar as ideias, existem situações onde eu vou pegar esse y e vou trocar por um e. Eu vou ler com o som de e, porque os sons das vogais em espanhol são fechadas, tá? Os sons são fechados. Então, vejam, la conjunção é uma variante, veja aqui, acompanha com a professora, a conjunção é uma variante do y que somente se usa quando a palavra seguinte começa por i ou hi. Vocês lembram que o h é um inútil? Que o h não tem som nenhum? Então, é como se ele não existisse aqui. Então, repetindo, o y é a regra geral. Eu vou usar para tudo. Porém, existem situações de exceção, né? Por quê? Porque eu vou usar o y em todos, menos quando a palavra começar com i ou hi. Então, quando a palavra começa, como acontece aqui em história, ó. História começa com hi. Então, a palavra começou com i. A palavra começou com hi, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o y e vou botar o e. Matemáticas e histórias. Por que isso acontece, gente? Porque eles dizem, os gramáticos, que ocorre a eufonia, é a repetição do som vocálico, e eles acham que isso é desagradável para o ouvido. Então, é a mesma coisa que acontece com... Lembra do la água, em que o A fica longo? Então, acontece a mesma coisa aqui, história. Então, eles acham que nessa situação vocês devem fazer o quê? Substituir y pelo e, matemáticas e histórias. Repetindo, o y é utilizado para juntar as ideias, beleza? É uma copulativa porque é a ideia de adição, ok? Porém, qual é a exceção na regra geral? Antes de palavras começadas com i e antes de palavras começadas com hi, a gente não coloca o y, a gente coloca o que, gente? Pensa aí. Pensaram? O que a gente coloca? O e. Porém, gente, ainda nessa exceção da exceção, nós temos mais uma particularidade. Se a palavra começar com hi ou com i, mas formar um ditongo, ele, para evitar uma cacofonia, lembra que eu expliquei o que é cacofonia? É um som desagradável para o ouvido? Então, para evitar essa cacofonia, o que acontece? A gente tira o y e coloca o e. Porém, se for com o ditongo, não precisa. Por que não? Porque o y com o ditongo, ele vai formar um novo som. Quando eu digo i, é igual ao i com h. Porém, esse i e esse i não é igual ao ie. Repetindo, o i tem o mesmo som do i, porém, esse i não tem o mesmo som do ie. Por causa que houve essa mudança do som do i pelo ie em palavras que comecem com ditongo, hi ou somente i. O que acontece? Eu não vou trocar o y. Eu vou colocar o y mesmo. Resumindo a ideia, as conjunções i e e. A regra geral qual é, gente? Y. Porém, existem situações que eu pego esse y e troco pelo e, certo? Vejam, se a seguinte palavra começar com i
OHI, a gente não vai colocar o Y. O que é que eu coloco no lugar, gente? Coloco o E. Aprenderam isso? Com certeza. Repassando. A regra geral é usar o Y. Porém, existem situações, particularidades, onde vai haver essa modificação do Y pelo I. Primeiro ponto é, quando a palavra começar com I ou HI, eu não coloco o Y, eu coloco o que, gente? O E, exato. Segundo ponto, se mantém o Y quando a seguinte palavra começar com um ditongo, porque ditongo tem um som diferente do I. O I tá lá, tá? Porém, ele se uniu com outro som e formou um som novo. Então, o ditongo é um som diferente do I. Por isso, ele permite que você mantenha o Y. Repetindo. Se a palavra seguinte começar com I ou HI, mas for um ditongo, permanece o Y mesmo. Olha aí. Ditongo, permanece o Y mesmo. Se a palavra se encontra ao princípio da frase, como no caso, aqui, ó, e Ignácio se ha ido, permanece o Y mesmo. Porque lembra que a professora explicou? Quando acontece assim, ele se torna tônico. Aí o que acontece? Você tem que respirar para ganhar força para falar a palavra seguinte. E, respirei, Ignácio se ha ido. Então, eles dizem que a respiração evita que haja a cacofonia, que é a junção dos dois sons, deixando para nosso ouvido um som desagradável. Repetindo, a regra geral é usar o Y. Quais são as situações? 3 situações que nós não vamos usar. Quando a palavra começar com I ou HI, a gente troca o Y pelo E. Quando a palavra for ditongo, permanece o Y mesmo. E quando começar com I ou HI, a gente está no início da frase, ele ganha uma tonicidade, fazendo com que a gente respire. E por causa disso, eu posso usar, mesmo antes de I, mesmo antes de HI, o Y mesmo. Esse é o assunto novo, tá bom? Que já vai cair no simulado. E vocês precisam ter muita atenção. É o seguinte, existe sino, que é uma palavra só, e existe sino, o si separado do no, que são 2 palavrinhas, tá? Então, existe diferenças entre o uso desse sino com esse sino aqui.
Vamos ver? Bom, o se e o no, o se separado do no, são duas palavras. O se significa uma conjunção que traz uma ideia de condição. E o no é um advérbio de negação, que significa assim, se não fizeres. Entenderam? Então, veja, se não haces la tarea, não sales. O que eu disse aqui? Se não fizer, se você não fizer a tarefa, você não sai. Diferente, gente, esse sino é diferente desse sino junto, que esse sino junto é uma conjunção que a gente diz que ela é adversativa, ou seja, traz uma ideia contrária da ideia anterior. Então, eu digo assim, el pelo de Carlos não é negro, sino rubio. O cabelo de Carlos não é negro, e sim, mas sim loiro, rubio é loiro. Presta atenção numa coisa, uma dica muito importante para vocês. Quando eu uso esse negativo aqui, ó, na oração anterior, vai me obrigar a utilizar o sino. Se eu não utilizar essa negativa, ele vai fazer com que eu utilize o pero. Então, sino pode tomar o significado de exceto. Sabes que não quero a nadie, sino a ti. Eu não quero ninguém além de você. Esse sino tem essa ideia de além de você, nesse momento. Então, veja, sino mais sim, sino além de, sino exceto. E, por último, sino substantivo masculino traz a ideia de fatalidade ou destino. És tu sino, não puedes escapar de ele. Nesse caso, vejam, esse sino significa o quê? Significa destino, fatalidade. Se é teu destino, se é sua fatalidade, se é sua sorte, melhor dizendo, você não vai poder escapar dele. Entenderam? Resumindo, existe o sino separado, existe o sino junto. O separado são duas palavras, né? O se é a conjunção condicional, mais o no, que é o advérbio de negação. O sino junto tem três situações. A primeira situação, ele significa mais sim. E nesse caso, tem que ter a negativa antes. No segundo caso, ele significa exceto, além de. E o terceiro caso, ele significa o quê? Sorte, destino, fatalidade. Além disso, pessoal, ainda tem duas situações com o uso do sino. Existe o sino e o sino que. Ambas as situações trabalham com a ideia adversativa. O que é uma ideia adversativa? Uma ideia contrária, uma ideia de oposições, né? Então, significa o quê? Mas sim, e sim, exceto, senão, além disso, a não ser. Valeu? Porém, quando é que eu vou usar somente o sino e quando é que eu vou usar o sino que? Bom, o sino, somente o sino, ele vai exigir que você utilize a negativa, olha. Tem a negativa antes e depois vem o sino. Não quero café, sino te. Não quero café, mas sim chá. Não pode comer frutas, sino pera. Não pode comer frutas, mas sim peras. Nunca fui a Bariloche, sino inverno. Nunca fui a Bariloche, mas sim, ou seja, senão em inverno. Você só foi, melhor dizendo, você só foi a Bariloche quando estava no inverno. Não há outra coisa se não reclamar. Você não faz outra coisa se não reclamar, a não ser reclamar, melhor dizendo. Não só aplaudia, sino também gritava. Não só aplaudiam, mas também gritava. Não só ele, sino, todos pensavam igual. Não somente ele, mas todos pensávamos igual. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Que quando eu uso o sino, vejam meninos, prestem atenção. Quando eu uso o sino, ele tem que ter sempre uma negativa na oração anterior. Aprenderam isso? Beleza. Segundo ponto. O que significa sino? Significa mais sim, e sim, exceto, senão, a não ser. Valeu? Terceiro ponto. Existe o sino sem o que e existe o sino com o que? Sino o que? Qual é a diferença? A diferença é que quando você for usar o sino o que, ele vai ser utilizado entre orações com verbos diferentes, tá? Então, veja, não caminas por lá, caia sino o que? Corre. Eu estou usando o verbo camina aqui, estou usando o verbo corre aqui. Mudou o verbo, eu vou ter que usar sino o que? Não atua com honestidade, sino que nos engana a todos. Eu uso o verbo atuam aqui e eu uso o verbo enganar aqui. Então, mudei o verbo, eu não uso somente sino, eu uso o quê? Sino que. Somente para solidificar essa aprendizagem, percebam que o se é diferente do sino, formando uma palavra só,
que é diferente do si no duas palavras separadas, tá? Existe o si sozinho, existe o si sozinho, existe o sino junto e existe o sino separado. Repetindo, existe o si sozinho, existe o sino junto, existe o sino separado. Vamos entender melhor o que é cada coisa? Beleza. Olha, o se, ele é utilizado, gente, para trazer uma ideia de condição, tá? Traz uma ideia de condição, porém, você vai utilizar o presente do indicativo. Lembra que eu terminei de explicar isso aqui para vocês? Existem dois marcadores para trazer essa ideia de futuro usando o verbo no presente. Quais são? Quando, que vai me obrigar o verbo no subjuntivo, trazendo a ideia de futuro. E o se, que vai me obrigar a utilizar o verbo no indicativo. Olha aqui, ó, bienes é indicativo, llueve é indicativo, puede é indicativo, quieres é indicativo, bienes é indicativo. Então, embora eu esteja utilizando no presente do indicativo, eu trago uma ideia de futuro, tá? Então, repetindo, esse se, ele é uma conjunção condicional, trazendo uma ideia de futuro. Diferente desse sino junto, que significa mas sim. Diferente desse sino separado, que é a conjunção condicional se, mas a negativa no, se não. As conjunções, elas se dividem em dois tipos. Existem as conjunções que são coordinantes, que são as coordenativas, e subordinantes, que são as subordinativas, né? As subordinativas são aquelas que unem duas orações, uma oração que está presa a uma oração principal. Então, a oração subordinada depende da oração principal para ter o sentido. E as coordenantes não, elas são independentes. Então, nós temos as adversativas, as copulativas, as distributivas, as disjuntivas e explicativas. Olha só, apesar de eu estar explicando como são classificadas, eu não vou cobrar assim na avaliação de vocês, tá? Tô dando porque não custa a gente aprender um pouquinho mais, né? Isso eu acredito que o professor de gramática vai pedir e não é diferente do português. O que eu quero? Eu quero que vocês entendam a utilização da conjunção e o significado de cada uma. Então, o mais importante é saber que pero significa mas ou porém, que o mas sem o acento, quer dizer o porém, o mas, porque existe o mais com acento, significa mais, ideia de adição. O sim é uma ideia de sem isso, ou seja, também trabalha com a ideia adversativa. E, sin embargo, quer dizer, no entanto. Entenderam? Pero, mas, sin embargo. Porém, mas e no entanto. São ideias adversativas. O que é uma ideia adversativa? Uma ideia contrária à ideia anterior. Então, o importante é entender isso. E não decorar quais são as conjunções adversativas. Pero, mas, sin embargo. Não. Copulativas, a palavra é um pouco diferente do português, mas a ideia é a mesma. O que é copulativa? A ideia de soma. Seria equivalente às conjunções que são aditivas em português. O Y, o E. Esse Y e E, que é o nosso I, é a mesma coisa. Eu vou explicar melhor no próximo slide, tá? O ni, que é nem, e o que. O que ela, às vezes, pode ser utilizado como um pronome relativo, mas a gente não vai entrar nesse porém hoje, tá? Hoje, peguem só como ideia de conjunção e pronto, por enquanto. Distributiva, este ou aquele, já, bien, cerca, lejos. Cerca é perto, lejos é longe. Quando você diz assim, escolha ou este ou aquele, já bien, já mal, bien hace ou bem estudia, ou cerca ou lejos. Então, distribui, é uma distribuição, é uma alternativa. Disjuntiva, ou. Pronto. Isso aqui é nosso assunto de hoje, tá? Tanto o Y com o E, como o O, que é o assunto de hoje. Olha, o O significa ou, o U significa ou também. Mas eu vou explicar melhor também nos próximos slides, daqui a pouquinho. Ora hace frio, ora hace calor. Ou bien hablas, ou bien come. Entenderam como a gente pode usar as disjuntivas? Uma ideia também alternativa. Explicativa, isto é, ou seja, es decir, quero dizer,
quer dizer. E as subordinantes, ou seja, subordinadas, a gente vai usar as condicionais, que traz a ideia de condição, se, como, a menos que. Causales, que traz a ideia de causa, porque, pues. Consecutivas, que traz o resultado, as consequências, por lo tanto. Eu quero chamar a atenção aqui, ó, assuntinho. Com certeza, isso aqui vai estar na minha avaliação. O portanto em português é uma palavra só, porém em espanhol nós temos 3 palavras para dizer somente portanto. Por é uma palavra, lo é outra palavra, tanto é outra palavra. Então a gente usa as 3 palavras juntas para dizer somente portanto. Outra coisa, luego não significa logo. Luego significa depois. Assim que, importante, quando você vai usar esse logo, apesar de significar depois, quando você vai usar como conjunção, vai ter o sentido assim, logo, mas não faça isso logo no sentido de ser rápido, mas no sentido de conclusão. Ele estudou muito, logo aprendeu todos os assuntos. Esse sentido de logo é o sentido de conclusão, não é o sentido de até logo, entenderam? Por conseguinte, é a ideia de portanto. Concessiva. Concessiva é quando você não faz certas coisas, de repente você abre uma exceção. Daí o sentido da palavra concessiva. O a que significa ainda que, si bien. Finales é uma ideia de finalidade, para, a fim de que. Comparativa, comparação, tal como, mas que, modales, de modo, como has comido mucho, é certo que não vai adelgaçar. Como você comeu muito, é certo que você não vai emagrecer. Segundo, presta atenção nesse segundo, porque esse segundo é diferente do outro segundo. O outro segundo significa o quê? Um numeral, primeiro, segundo, terceiro. Esse segundo só existe essa forma, e esta forma ela vai ser sempre uma conjunção. Segundo Pedro, va chover mañana. Segundo Pedro, vai chover amanhã. De tempo, quando, depois, de lugar, donde. Veja como a gente deve utilizar essas conjunções subordinantes. Veja, a palavra aunque significa ainda aqui. Nós temos no te creo, aunque me lo jures. No te creo é a oração principal. Aunque me lo jures, eu não acredito em você, ainda que você me jure. Aunque, ainda que. Essa segunda oração, para ela ter sentido, ela precisa da primeira, da oração que é principal. Por isso, ela é uma subordinante. Apesar de que. Observe que o apesar em português é junto, em espanhol é separado. Apesar de que trabaja mucho, nunca tiene dinheiro. Observe, o nunca tiene dinheiro é a oração principal. Apesar de que trabaja mucho, está complementando a ideia de que nunca tem dinheiro. E isso que? Le regalou um anillo e isso que estava caríssimo. Le regalou um anillo, ele presenteou com um anel, é a oração principal. E isso que estava muito caro, caríssimo, complementa essa ideia, le regalou um anillo. Sin embargo, quer dizer, no entanto. Então, veja, a ideia principal é, era culpável. Sin embargo, não lo aceitava. Ou seja, esse sin embargo está preso à oração principal para ter um sentido completo. Se ganhar a loteria, haria um largo viaje. Qual dos dois é a oração principal, crianças? Haria um largo viaje. E aí a gente vai e complementa a ideia com se ganhasse na loteria, faria uma viagem comprida. Já que não puedes fazer esforço, leia um livro. Então, veja, leia um livro, já que você não pode fazer esforço. Me acompanhes. Iré sempre que me acompanhes. Aqui ele está complementando a palavra iré, que na verdade é a oração completa, é a oração principal. Te le contaré, com tal que não lo repitas, com tal que traz uma ideia de condição, né? Se você não repetir, eu vou te contar. Como não termines a comida, não te darei o postre. Eu não vou te dar a sobremesa. Por que não? Como não termines a comida. Então, se você não terminar de comer, eu não vou te dar a sobremesa. Trouxemos aqui umas conjunções subordinantes. Lembra que as subordinantes é aquelas conjunções que têm a função específica de ligar uma ideia à outra, mas a ideia que ela liga está subordinada à anterior, à ideia principal, ou seja, a oração principal.
Ela está subordinada, ela está presa a isso. E ela faz o quê? Quando a gente utiliza essa conjunção para unir as duas ideias, ela traz um sentido específico. Por exemplo, quando eu uso donde, eu vou dar uma ideia de lugar. Por exemplo, estava donde lo dejamos. Esse donde faz com que as duas ideias unidas se traga uma especificação de quê? De lugar. De tiempo. Quando chegamos, todavia estava chovendo. Pergunto, quando foi que vocês... quando vocês chegaram? Ainda estava chovendo. Eu me faço referência ao tempo. Nos vestindo como queremos. Nos vestimos como queremos. Esse como vai trazer uma ideia de modo. De que modo vocês se vestiram? Como queremos. Comparativa. El monumento era tão grande como pensávamos. A gente já trabalhou a ideia de comparativo, não é? Lembram? Tão como. Causales dá a ideia de causa. Estás cansado por quê? Porque é uma das conjunções que traz essa ideia de causa. Consecutivo é o resultado da situação. Não ganhamos aquele partido, por lo tanto. Quero que vocês prestem atenção nisso, ó. O portanto em português é uma palavra só. Aqui em espanhol, o portanto acaba se distribuindo em 3 palavras. O por, o lo e o tanto. Por lo tanto, não nos classificamos. Trazendo uma ideia de condição, a gente chama de condicionales, não saldrás de aqui al menos que pagues. Então, você precisa pagar para poder sair daqui. Concessivas. Bom, sempre quando eu trabalho conjunções, as pessoas têm dúvidas do sentido de concessivo. Concessivo em português é a mesma coisa de concessivo em espanhol. A única diferença é que concessiva em português se escreve com 2 S, mas em espanhol, como não existe 2 S, a gente escreve com um S só. Porém, o som é o mesmo, o sentido é o mesmo. É quando você não faz algo normalmente, mas naquela situação você vai abrir uma exceção. Isso é uma concessão. No logo engordar, Cássia, a pesar de que, como mucho. Finales é finalidade. Llevé per Albertina. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Com la intención de que te locurara. E chegamos ao final da nossa aula. Não esqueçam de estudar para a prova, viu? Tô confiando em vocês. Um beijo, um abraço.